Olá, tudo bem com vocês? Voltei com a nossa atividade de História da primeira quinzena de junho. Hoje nós vamos falar sobre a fixação dos grupos humanos na América. Então, há algumas aulas atrás, nós vimos que os ancestrais dos seres humanos, eles eram nômades, ou seja, eles não tinham moradia fixa, eles viviam se mudando em busca de alimento. Então eles não moravam em um lugarzinho, assim como nós fazemos hoje em dia. Depois de um tempo, eles começaram a virar sedentários, não todos ao mesmo tempo. Lembra que nós vimos? Aos poucos, alguns grupos foram virando sedentários, ou seja, eles fixaram a sua moradia em um lugar, geralmente próximo aos rios, porque aí facilitava, né? Eles tinham água para beber. Quando os animais iam lá beber água, eles poderiam caçar aqueles animais, poderiam pescar, poderiam plantar utilizando aquela água, aquele terreno ali também próximo aos rios. Então eles deixaram de ficar se mudando, nomadismo, né? Eles eram nômades, para virar sedentários, tá? E aí nós vamos ver essa questão aqui no nosso continente, no continente americano. Como é que eles vieram parar aqui no nosso continente e se fixaram aqui? Vamos ao texto. Eu vou ler, mas leiam também. E antes disso, antes do texto, já escreveu o seu nome aqui nos comentários do vídeo? Nome e turma, tá bom? Agora sim, vamos ao texto de História. A fixação dos grupos humanos na América. Quando falamos do início da história do Brasil, é comum pensarmos no encontro entre povos indígenas e os europeus ocorrido em 1500. Mas a história do Brasil não começou apenas com a chegada dos portugueses. O território que depois seria chamado de Brasil começou a ser ocupado por grupos humanos há pelo menos 20 mil anos. Nossa, quanto tempo, hein? Até o momento, não há consenso entre os cientistas sobre a origem do homem americano. Contudo, com base em vestígios históricos, é possível saber que houve duas importantes migrações de grupos humanos que teriam partido da África para a Ásia e para a Oceania, e desses continentes para a América. Essa travessia teria ocorrido na região do Estreito de Bering, entre a Sibéria, na atual Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos. Mas como eles conseguiram atravessar o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Pacífico se não existiam embarcações sofisticadas? E aí? O continente separado por oceanos, como é que dá para atravessar e chegar aqui no continente americano? Você tem alguma ideia de como esses ancestrais dos seres humanos poderiam ter feito para chegar até aqui? Vou te contar, acompanha o restante da leitura do texto. Há aproximadamente 20 mil anos, a formação de geleiras facilitou a ligação entre as pontas dos continentes americano e asiático no hemisfério norte. E a baixa nas águas dos oceanos teria feito surgir ilhas que facilitaram a travessia no hemisfério sul. Então a gente viu aqui duas coisas. As geleiras, né? Fez aquela geleira, então deu para atravessar em cima das geleiras, né? E as baixas nas águas. Então baixou o nível da água, formaram-se ilhas, que aí também dava para atravessar de um continente para o outro. Assim, foi possível que os primeiros grupos humanos migrassem para a América. O processo migratório de ocupação demorou milhares de anos para acontecer. No entanto, várias descobertas recentes de artefatos de pedra e outros vestígios indicam que a presença de grupos humanos na América pode ser anterior às travessias. Ou seja, então antes desse processo de travessias, já pode ter tido presença humana aqui, os ancestrais dos seres humanos. Como, professora? Através dos vestígios históricos foi descoberto isso, que antes dessa travessia já teve seres humanos aqui no nosso continente. Os vestígios no Brasil. No Brasil, há vários sítios arqueológicos que nos ajudam a conhecer melhor nosso passado. Um deles é o Parque Nacional Serra da Capivara,
que fica em São Raimundo Nonato, no Piauí. Nesse sítio, a arqueóloga Niede Guidon encontrou pinturas rupestres, restos de fogueiras, artefatos de pedra, dentes humanos e urnas funerárias que têm entre 20 mil e 50 mil anos. Então, esses vestígios ajudam a mostrar que antes daquela travessia já havia passado por aqui, né, ancestrais dos seres humanos. Agora eu vou colocar uma imagem aqui para vocês e vou ler a legenda dessa imagem para a gente entender o que é. Imagem: pintura rupestre do Parque Nacional Serra da Capivara representando animais de caça. Continuando o nosso texto. Mas a descoberta arqueológica mais importante ocorreu em Lagoa Santa, Minas Gerais. Em 1974, uma equipe de arqueólogos encontrou um crânio que tem cerca de 11 mil anos. Os pesquisadores descobriram que ele pertenceu a uma jovem mulher que tinha cerca de 20 anos e 1,5 metro de altura. Eles a chamaram de Luzia. Ela é o ancestral humano mais antigo encontrado na América. Olha aqui a Luzia. Viram? Agora vamos às questões. Antes de ir para as atividades, eu vou deixar o link. Então tem um link. Clica no link para assistir um vídeo e saber um pouquinho mais sobre esse conteúdo que eu acabei de falar para vocês, mas de forma mais breve. Assista, tá bom? É bem interessante. Atividade 1. De acordo com estudos científicos, quando o território que depois seria chamado de Brasil começou a ser ocupado por grupos humanos? Volta lá no texto. Quando? Anota aí, tá? Tá falando há tantos mil anos. Anota. 2. Como os seres humanos conseguiram atravessar o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Pacífico há milhares de anos, se não existiam embarcações sofisticadas? Então, né, há milhares de anos não tinha embarcação para atravessar os oceanos, né? Embarcações sofisticadas para fazer essa travessia. Como eles fizeram para chegar aqui no continente americano? Eu falei lá no texto de duas formas que eles utilizaram. Não lembra? Volta o vídeo ou volta o texto, né? Faz a sua leitura, volta na sua leitura ou volta o vídeo para responder a questão 2. Vamos para a próxima. 3. No Brasil há vários sítios arqueológicos que nos ajudam a conhecer melhor nosso passado. Qual é o nome do sítio arqueológico localizado no Piauí? Tá até grifado no texto. Volta lá, descobre o nome do sítio arqueológico e marca aqui na questão 3. Quarta e última questão. Qual foi a descoberta arqueológica mais importante que ocorreu em Lagoa Santa, Minas Gerais? Fácil, né? Tem até a foto de uma mulher, né? Volta lá e escreve, lê, né? Para entender direitinho. Se você esqueceu, se não esqueceu, é só escrever. E anota aí a resposta da questão 4. Por enquanto é só. Depois eu volto com as atividades da segunda quinzena de junho. Tchauzinho!